Nosso cenário tem história e excelência. É assinado pela Projetarte Marcenaria, que desde 2011 transforma ideias em móveis sob medida de alto padrão. Com sede em Teresópolis, Rio de Janeiro, une o talento artesanal da marcenaria familiar à precisão dos processos industriais, entregando soluções inovadoras e personalizadas. Reconhecida pela qualidade e compromisso com a satisfação do cliente, a Projetarte assina projetos residenciais e corporativos de destaque, como CBF, Rede Santa Catarina e Rede Sesc. Projetarte Marcenaria. Excelência que se transforma em cada detalhe. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Mente Empreendedora, com Bruna Monteiro. Esse é um programa feito para quem quer ir além. Aqui a gente fala de atitude, propósito e ação. Porque ser empreendedor não é só ter uma empresa, é um comportamento. É saber pensar soluções, assumir responsabilidades e fazer acontecer. Seja você líder, dono ou colaborador. Fica com a gente porque esse episódio está imperdível e pode mudar a forma como você vive a sua empresa, exerce a sua liderança e constrói o seu futuro. E para dar o pontapé inicial, eu tenho a honra de receber alguém que é uma grande referência para mim e uma verdadeira inspiração para quem acredita no poder do trabalho com propósito. Vou ler aqui, a bio dessa pessoa tão especial, com 42 anos de experiência no setor de tecnologia, 36 deles dedicados à Alterdata. Ele construiu uma das maiores empresas de software do país, com uma trajetória marcada por inovação, resiliência e um olhar humano nos negócios. Fora do mundo corporativo, ele compartilha a vida com Cláudia, é pai de 2 filhas e tem como companheiros também 2 Rottweilers. Nos momentos livres, troca o escritório pela natureza. Adora jogar tênis, fazer trilhas de 4x4 e se dedica ao prazer e à vida de jardineiro, Plantar e cuidar da natureza são alguns dos seus maiores prazeres. Seu grande sonho é ver uma sociedade com menos desigualdade. Hoje vamos conhecer não só um empresário de sucesso, mas também a pessoa por trás de toda essa história. Seja muito bem-vindo, Vladimir Carvalho. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de programa contribui muito com a nossa cidade, porque quando você me explicou exatamente qual era o racional, eu já comprei a ideia, porque eu acredito muito que por trás de resultados tem sempre uma forma de pensar, um mindset. E eu acho que a gente pode trabalhar muito aqui quais são as maneiras de raciocinar, de acreditar, de ter padrões de comportamento que vem trazendo resultados mais expressivos. Eu espero que eu consiga agregar valor aqui ao seu programa. Com certeza, isso sem dúvida. E Vladimir, se a gente voltar assim, 42 anos na sua história, 40 anos na sua história, como era a sua mentalidade naquela época? Claro que hoje já é totalmente diferente, com conhecimento e toda a sua vivência. Mas naquela época, qual era o seu pensamento? Você estava ali iniciando no software. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, quando eu tinha 19 anos de idade, Eu nunca tive carteira assinada, nunca trabalhei para ninguém. Eu ajudei meu pai na loja dele de eletrônica. Meu pai tinha uma lojinha pequenininha em frente à prefeitura que consertava televisão, rádio, som. E eu trabalhei com ele uns 3 anos aproximadamente. E ali eu comecei a ter um pouco de experiência sobre empreendedorismo, que apesar do negócio ser pequenininho, tinham 3 funcionários, tinham problemas, tinha um setor de compras, tinha um setor de satisfação, tinha garantia, ele tinha as coisas naturais de um prestador de serviço. Naquela época eu comecei a controlar as estatísticas do negócio dele, para ele entender quantas televisões estavam sendo consertadas, quantas garantias davam, quem errava mais. Eu já começava a administrar o negócio dele quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, e 16 no máximo. E aos 19 eu comecei a ter contato com tecnologia, e naquela época não existia faculdade de informática, não tinha curso de programação, só tinha um jeito de aprender as coisas que era sozinho.
Então eu sou um autodidata, eu sou um programador. Dos 19 anos até os 25, eu fui um programador freelancer, trabalhava sozinho. E fui morar em Petrópolis, fui fazer faculdade em Petrópolis e trabalhei esses anos todos lá com clientes aqui na região toda. E quando eu estava com 25 anos, a Alterdata foi fundada. Eu já estava fazendo alguns trabalhos com o Zé Ronaldo, meu sócio. Ele é 5 anos mais jovem, então eu tinha 25, ele tinha 20. Mas nós começamos quando eu tinha uns 23, ele tinha uns 17, mais ou menos. A gente já estava fazendo algumas coisas em comum. E na minha cabeça, naquela época, já era um pouco diferente de algumas coisas, porque as pessoas de tecnologia, elas estavam muito focadas em tecnologia. Então eles liam livros de bancos de dados, de linguagens, eles estavam em modelagem de dados, eles estavam focados tecnicamente no que eles faziam. Eu achava que isso não seria suficiente. Eu achava que precisava de outras coisas. E comecei a pensar muito sobre isso, que para eu decolar na carreira eu tinha que ter outras habilidades. Então, com 22 anos, eu já estava fazendo curso de oratória, sem precisar falar em público. Eu já achava que isso era importante. Eu já estava com 23 anos fazendo curso de liderança, e eu não liderava ninguém, não tinha nenhum funcionário, mas já estava me preparando. Eu já estava lendo livros de psicologia, sociologia, antropologia, programação neurolinguística, tudo na fase que eu era um programador, mas estava já refletindo sobre aspectos sociais e humanos que seria importante para você ter um exército junto contigo, né? E quando a Alterdata foi fundada, eu já era um bicho meio anfíbio, que tanto nadava quanto andava na terra, que tinha habilidades de nerd, de desenvolvimento de software, de estudar termos técnicos profundamente, mas tinha habilidades também humanas e genéricas, com capacidade de comunicação, influência sobre as pessoas e vendas. Então isso começou a dar muito certo. E começou a escalar a empresa muito facilmente. Então, com 26 anos, eu já estava fazendo palestra para 2.000 pessoas em eventos. Nossa, já estava expandindo o nome da empresa quando eu tinha 26 anos. Então, as coisas começaram a acontecer muito fortemente. É quando a gente tem uma mente que se prepara antes da coisa de fato acontecer. Na minha cabeça, as pessoas de maior sucesso não esperam a oportunidade aparecer para se preparar. Ela se prepara antes, para quando a oportunidade chega, você está acima da média. Isso aconteceu comigo naquela fase inicial e foi determinante para a companhia ter muito sucesso num período muito curto de tempo. E eu uso essas armas até hoje, né? Em outras proporções, mas até hoje. E você falou aqui que já meio que administrava o negócio do seu pai ali com 15 anos. Quem te ensinou a ter esse feeling? Você acha que é uma coisa que nasceu com você? Uma percepção assim de olhar de forma sistêmica? Eu não sei te responder exatamente essa pergunta, porque eu já me refleti várias vezes sobre isso, porque comigo aconteciam umas coisas que eu não conseguia explicar o que era, né? Porque quando eu tinha 13 anos, eu jogava futebol aqui na cidade, tinha um campeonato, hoje é um pouco mais fraco, mas na época era muito forte, os campeonatos de futebol de campo, a prefeitura organizava e eu participava de times. Eu fui artilheiro da cidade 4 anos seguidos, então eu tinha um desempenho muito alto no futebol e eu não sei porquê, não sei explicar, todos os lugares que eu jogava me colocavam como capitão do time. Alguma coisa tinha já num garoto, uma personalidade que fazia acontecer alguma coisa. Eu era representante de turma na escola. Quando eu fui fazer faculdade em Petrópolis, ninguém me conhecia. Era uma outra cidade com um público completamente diferente. Eu fui representante da turma, fui presidente da comissão de formatura, fui orador da turma. Então, são coisas que puxam por causa do comportamento. Uhum. Eu, às vezes, assim, sei lá, compro um apartamento no Rio, que eu vou morar, quando eu vejo já sou síndico. Essas coisas, por causa de comportamento, vão mexendo com a gente. Desde jovem, eu sempre gostei muito de cálculo. Matemática, física, química, foi o que sempre me atraiu. E eu sempre fui aficionado por dados. Então, quando eu tinha 15 anos, 16, na loja do meu pai, eu usava um caderninho escrito à mão, que eu anotava a quantidade de dados que aconteciam na loja, quantas televisões eram consertadas, quantos videocassetes, que marca, e no final do mês eu compilava aquilo e mostrava para o meu pai, ó, tem muita TV dando problema desse tipo.
com essa situação. Já tinha Tem essa que noção se de prever dados. sobre isso aqui, criar previsões de peças, componentes para esse tipo de situação. E não veio do seu pai, né? Porque ele não fazia isso. Não. Meu pai, ele tinha curso primário, então ele tinha pouca visão sobre detalhes de dados, de números, mas uma pessoa muito inteligente, então ele, na área da eletrônica ele é muito forte, mas ele não tinha essa base. E naturalmente isso foi acontecendo. E aí quando eu comecei a trabalhar com software, essa coisa explodiu. Porque dos 19 anos até os 25, que eu era um programador, eu era contratado por empresas muito grandes para eu desenvolver o software para eles. Então eu tinha 20 anos, 21, e estava sentado na mesa com pessoas com 50, 60 anos de idade, altos executivos de empresas lá de Petrópolis. E eles vinham, me pediam coisas. Não, nós precisamos de um sistema para fazer assim, assim, assim. E eu, na frente de todo mundo, eu sempre fui muito impetuoso, inquieto. Eu questionava, cara, não estou entendendo para que vocês querem isso. E às vezes, quando saía dessas reuniões, os funcionários falavam, cara, você é louco. Você questionar o seu fulano. Eu falei, cara, eu não estou entendendo. Já teve situações deles me pedirem coisas, eu falo, cara, não estou entendendo para quê. Você vai tomar essa decisão baseada em quê? Aí, e eu com 20 anos, eles com 50. E aí a gente começa a discutir, e eles chegam à conclusão, realmente isso não faz sentido. Eu falei, pois é, cara, eu não estou entendendo. Então, essa maneira eu sempre usei uma expressão, essa maneira de torturar os dados me gerou sempre muita assertividade. Então a Alterdata, por exemplo, no começo, ela tinha um desempenho muito alto porque eu errava muito pouco. E quando errava, eu percebia muito rapidamente um erro antes do cliente ver. E corrigia. E corrigia antes do mercado perceber. Uhum. E isso foi dando uma percepção externa de perfeição. Ah, pô, esse cara é perfeito, essa empresa faz tudo direito. Mais ou menos. É que a gente erra como qualquer ser humano. Só que você tem metodologias para corrigir isso muito rapidamente. Então, quando a gente está falando aqui de mente, eu acho que o sucesso está muito ligado a isso. Uhum. A maneira com que você estrutura as coisas que te aparecem assim, diariamente. As pessoas acham que quem teve sucesso na vida é uma pessoa que não teve problemas, não teve falhas. Sorte, né? Foi tudo uma maravilha. Uhum. E na verdade não é assim. Na verdade, na minha forma de ver, as pessoas de sucesso não são aquelas que não tiveram problemas, mas são aquelas que contornaram os obstáculos mais rapidamente. Então, quando há um obstáculo, uma objeção, uma barreira na frente, existem pessoas que ficam 5 anos para resolver esse problema. Uhum. Existem pessoas que ficam 5 dias. Uhum. Porque rapidamente ele contorna, encontra uma alternativa, ou quebra essa barreira, ou foge dela, mas avança. Ou desiste, Ou né? desiste, Para no meio do caminho, começa outra coisa. Mas não fica estacionado. Uhum. Não fica estacionado. Então, essa maneira de pensar, eu acho que é muito importante. E outra coisa, que eu acho que em matéria de mente é fundamental, eu acredito muito nisso, é humildade. Porque quando você não se acha melhor que os outros, mas você se põe numa posição de escutar a todos, a curva de aprendizado é muito alta. Então, se coloca no lugar de aprendiz, né? Sempre, tá aprendendo o tempo sempre. todo. Eu leio 2, 3 livros por mês até hoje. Até hoje. Então eu estou sempre me alimentando. Então quando eu estou discutindo com alguém, que alguém fala uma coisa que eu não conheço, eu sou incapaz de falar assim, não, eu sei desse assunto. Não, eu falo mesmo, não, cara, não entendo nada disso. O que você quer dizer com isso? Uhum. Ah, isso tem a ver com uma literatura, não sei o quê. Eu já começo a me aprofundar, a estudar aquele assunto. Na próxima conversa eu já sei de que se trata, porque eu já aprendi. Então, essa forma de você ser humilde e estar querendo aprender continuamente, isso abre a nossa mente de diversas maneiras diferentes e você enxerga coisas que a maioria não enxerga, entendeu? É verdade. Eu vejo assim porque meu pai sempre empreendeu, mas ele sustentou a família, levou uma vida tranquila ali, empreendendo, mas não teve aquele sucesso, né? Não empregou tanta gente. Ele empregou algumas pessoas, ensinou o ofício para algumas pessoas e a gente olha isso e eu vejo muito de mim na minha família, né? E aí a gente olha e fala, poxa, eu aprendi isso aqui com meu pai, aprendi isso aqui com a minha mãe, mas realmente tem coisas que já vêm com a gente, né? Que são coisas assim que nascem realmente com a gente. E você
começou a empresa ali, né? Vocês e a Ronaldo ali pequenininho, mas depois foi crescendo e vocês foram contratando gente e contratando gente. Isso já tem 36 anos. Vocês foram pegando ali diversas gerações, né? E hoje aí a geração Z, né? São 1.500 colaboradores na sua empresa. Como é isso? Como foi lá no início? Quais foram os passos que vocês tomaram, que vocês escolheram tomar para poder cuidar desses colaboradores inicialmente, quando eram ali 20, 30 e hoje 1.500? Hoje são 2.000, na verdade. São 1.500 só em Teresópolis, mas a empresa tem 2.000 pessoas. Tem funcionários em Manaus, Porto Alegre, longe daqui, inclusive. E essa trajetória, ela mostra muito o que acontece com algumas empresas e não acontece com outras. Existem empresas menores que não conseguem decolar, não é por falta de produto, não é por falta de conhecimento ou falta de mercado, mas é falta de habilidade de juntar um exército em volta de você. Então a capacidade de liderança é um elemento fundamental no processo de escalar uma organização. E você saber lidar com o ser humano é um passo muito importante. Então naquela época, quando a empresa estava começando, passava pela minha cabeça umas coisas muito loucas, cara, assim, porque eu ficava imaginando, eu falava, caramba, por que algumas pessoas falam e todo mundo acredita, e outros falam e ninguém acredita? Por que um professor de faculdade é muito raso, fraco, todo mundo gosta dele? E por que tem um professor que escreve um monte de livros, cara super competente, ninguém gosta dele? O que faz ter poder de influência? Eu pensava isso quando tinha 21 anos. E nessa época eu comecei a ler muito sobre programação neurolinguística e algumas literaturas de psicologia e sociologia, para tentar entender como é que essas coisas funcionam. E comecei a me preparar melhor para ser uma pessoa que argumenta, que influencia e que tem uma capacidade de compreender o outro um pouquinho diferente da média. Isso começou a me ajudar no começo. Porque quando as pessoas estavam próximas a mim, que tinha lá 10, 20 funcionários, a minha capacidade de influenciá-los era muito alta, porque eu tinha uma habilidade de perceber quem era quem, qual o perfil de comportamento de cada um, por que um era introspectivo, o outro era mais falante. Porque naquela época você já estudava sobre isso, Estudava Enneagrama. Estudava Enneagrama quando eu tinha 20 anos de idade. O Enneagrama é uma teoria muito forte sobre personalidade que me ajudou a vida inteira, para poder identificar os perfis e poder alimentar o melhor de cada um, de forma que cada um fique feliz fazendo aquilo que mais está na zona de conforto dele. Então, quando você entende de gente, tudo fica mais fácil. Então, hoje, por exemplo, nesse momento, agora de manhã, eu estava dando treinamento para 70 líderes nossos. Quando eu estou dando treinamento para esses líderes, eu estou observando o comportamento deles, eu estou vendo quem está mais empenhado, quem não está, quem é mais analítico, quem não é, quem é mais emotivo, quem não é. E quando você começa a compreender isso, é a mesma coisa que eu usava quando eu tinha 20 funcionários, eu uso até hoje, com outras proporções. Então, por exemplo, com 2.000 pessoas, eu não sei o nome dos funcionários. Então eu entro no elevador, a pessoa me dá bom dia, eu olho e fico assim olhando os crachás para saber o nome, porque é muita gente. Mas na pirâmide hierárquica da empresa, abaixo da minha estrutura, eu tenho que conhecer as pessoas. Eu não preciso conhecer em detalhes lá na ponta. Eu tenho que conhecer esses aqui e gerar um conhecimento neles para eles terem a mesma habilidade que eu tenho para eles levarem para baixo. Sim. Então, quando você cria uma estrutura de treinamento que toda a cadeia passa a ser hábil em lidar com pessoas, você começa a ter um exército muito forte. Então, eu vejo, às vezes eu viajo, vou para uma filial nossa em Belém, Manaus, eu chego lá, converso com o meu gerente lá, que está há muitos anos na empresa, ele pensa igualzinho a gente pensa aqui. Porque ele está sendo influenciado a cultura da forte, mesma maneira pela cultura da organização. E aí as coisas começam a acontecer. Então, muitos empresários, eles se preparam para a área dele, mas não se preparam para gerir pessoas. E aí isso afeta diretamente o crescimento da organização. Eu vejo empresários que trabalham muito e ganham pouco. Tem muitos. Ele fala, cara, não entendo, eu trabalho até 10 da noite, não sobra dinheiro. E porque ele está numa ciranda que ele não entendeu ainda qual é o jogo da escala. Como é que ele tem que ser formador de exércitos para fazer com que ele tenha uma escala um pouco maior.
Claro que inicialmente a gente fica muito ali preso no operacional, né? Quando você começa um negócio, porque é você que tem que fazer. Mas depois, automaticamente, a gente precisa ter um olhar para cima, que é o que você falou. Como eu vou escalar esse negócio? O que eu preciso fazer para escalar esse negócio? Mas, Bruna, isso é muito fácil a gente falar num podcast, mas é difícil de praticar. No livro que eu escrevi há uns anos atrás, tem uma teoria sobre isso que é bem interessante, que é porque quando a gente começa um negócio, é exatamente o que você falou. Você tem que fazer de tudo. Varre o chão, vende, atende o cliente, faz a proposta. Faz o marketing hoje. Você faz tudo. E é assim que tem que ser. Então, a tua habilidade técnica, ela é essencial para você começar a estar no mercado. Só que chega um momento, quando você começa a ter algumas pessoas na empresa, que aquela tua habilidade técnica é o que te identifica como ser humano. Por exemplo, quando a Alterdata começou, eu não era o Vladimir Carvalho. Eu era o Vladimir programador. Todo mundo me reconhecia como um programador. Me elogiavam, e me enaltecia, enchia minha bola. Meu ego era lá em cima, porque eles falavam, nossa, você é um gênio. Você é um menino que sabe fazer uma coisa que ninguém sabe. Como é que você aprendeu a fazer isso, cara? Que coisa impressionante. Então eu escutava o dia inteiro que eu era uma determinada coisa. Só que isso é o meu lado técnico. Só que quando o negócio começa a andar, chega um momento que eu tenho que fazer uma coisa que eu chamo de a passagem. A passagem é você sair desse lado técnico e migrar para um lado executivo. Só que eu tenho que fazer a passagem é eu delegar para alguém aquilo que me elogio. Então, poxa, como é que eu vou passar para o outro uma coisa que todo mundo diz que eu sou lindo, maravilhoso, bonzão, fera? Verdade. Isso gera um conflito psicológico. Não é só isso também. Eu acredito que o empresário ele pensa muito assim, ele vai conseguir fazer como eu faço? Ele vai conseguir entregar do jeito que eu entrego? Não concordo. Não. Não. Eu acho que é antes disso. Porque na medida que eu acredito de fato que eu sou muito bom e vou delegar para outro, isso aí que você falou acontece porque subliminarmente eu me saboto. Psicologicamente é comprovado que quando eu tento passar uma coisa que vai me afetar, eu saboto. Qual o jeito de eu sabotar? Eu achar que eu sou melhor que os outros. Ele jamais vai fazer igual a mim. O problema não é exatamente essa coisa. O problema é uma sabotagem interna, subliminar, que você não está fazendo voluntariamente, você não, conscientemente a palavra, não está fazendo conscientemente, mas aquilo está sabotando o sistema e o jogo. Quando você entende isso melhor, você começa a perceber o seguinte, eu tenho que estar numa outra posição. Eu vou deixar de ser aquilo que todo mundo me elogia. Mas isso é importante para a perenidade do negócio. Quando você coloca isso na cabeça, começa a acontecer esses conflitos, alguém não faz exatamente igual a mim, mas eu estou entendendo esse jogo, eu treino essa pessoa. Isso. Eu acho que ele não vai fazer. Eu crio uma métrica para medir essa pessoa. Eu faço coisas... Crio processos. E eu não faço o que ela não sabe, eu ensino a fazer. Então, quando alguém naquela época chegava para mim, esse negócio aqui que eu tenho que fazer, eu faria em 10 minutos. Eu não fazia. Eu vou te explicar como é que é. Assim, assim, assim. Vai lá e faz, depois você retorna. Não fazia para ele. Porque quando você cria esse mecanismo, você vai criando pessoas que sabem, são competentes, entendem daquela coisa específica. Então, o processo psicológico e a mente nessa transição, ele é fundamental. Eu vejo muito isso porque eu sou consultora empresarial, né? E eu atendo nas empresas do cliente. Então, às vezes a gente está lá na reunião, aí batem a porta. Preciso disso. 10 minutos depois, preciso disso. Aqui estamos precisando de você. Então você vê que tem empresários que eles não conseguem deixar a coisa acontecer e muitas vezes também não sabem como fazer isso para que as coisas aconteçam de forma correta. Acho que os processos são muito importantes nesse momento e também vencer o ego. Que é o que você falou, poxa, todo mundo precisa de mim, que bom. Eu sei resolver, né? Comportamento e metodologia. Vou te contar um caso real sobre isso aí, meu. Uns anos atrás, nós tínhamos colocado uma gerente comercial nova na empresa e ela entrava na minha sala umas 10 vezes por dia, me perguntando se podia fazer alguma coisa numa venda. Podia dar um desconto, podia parcelar, podia não sei o quê, podia botar um serviço acoplado. Ela vinha me perguntar coisas, 10 vezes por dia. E aquilo começou a me incomodar.
Eu comecei a perceber que ela estava muito dependente de mim, estava me atrapalhando em outras funções que eu tinha que fazer. Aí eu tomei a seguinte decisão. Eu falei, vamos fazer o seguinte, todas as vezes que você vier na minha sala, eu queria que você trouxesse o problema, como você está fazendo, mas eu queria que você trouxesse 3 hipóteses de soluções e eu queria que você já trouxesse escolhido qual é a melhor, qual que você julga que seja a melhor. Ela, tá bom. Ela passou a ver, ela disse, olha só, a situação é essa, eu acho que pode fazer isso aqui. A opção B eu acho melhor pra gente por causa disso. Quando ela estava certa, beleza, é isso mesmo, vai em frente. Quando ela estava errada, eu ajustava. Não, esse caso não dá, porque ela está muito longe, vai gerar um custo maior, tal, explicava. E ela foi fazendo. Nossa. Passou um mês e pouco, mais ou menos, uma das entradas que ela deu na minha sala, eu falei assim, você já percebeu que agora tudo que você traz eu concordo contigo? Aí ela, não. Eu falei, pois é, já tem alguns dias que eu estou concordando com tudo que você está trazendo. Sabe por quê? Porque você já está pensando igual a mim. A partir de hoje, eu queria que você viesse na minha sala só se fosse acima de um certo valor. Aí eu nivelei um valor muito alto, falei, acima de tantos mil, eu gostaria de participar por enquanto. Mas tudo embaixo, você tem autorização para fazer sozinho. Ah, mas se eu errar? Não tem problema, porque eu também erro. Eu também erro às vezes. Eu confio em você. Esse é o processo de transição. Então, quando você tem esse tipo de estrutura, você consegue ir escalando o negócio. Se eu tivesse segurado tudo, o setor comercial do Alterdata não seria 10% do que ele é hoje, porque estaria tudo preso em mim. Mas não, esse racional, essa mente de preparar, treinar as pessoas, vai fazendo com que você tenha profissionais de alta performance junto contigo. E aí fica fácil de eu estar solto para fazer outras coisas. Buscar negócio em outros lugares, abrir outras frentes de trabalho e por aí vai. Eu não fico preso naquelas coisas elementares, né? Perfeito. E falando ainda da área de pessoas, né, que é um grande desafio, qual foi o maior desafio que você encontrou lidando ali com tantas pessoas, tantas mentes, né, diferentes? Qual foi o maior desafio na área de pessoas para você? Quando a empresa era pequenininha, antes da Alterdata, eu trabalhava sozinho. Então eu tinha uma autonomia sobre tudo que eu fazia, eu dava meus preços, eu cobrava, eu era sozinho, eu era tudo. Então eu tinha uma autoestima que eu resolvia qualquer problema. Quando a empresa começou a nascer, começou a ter pessoas, e eu comecei a comandar essas pessoas, eles não faziam exatamente o que eu queria. E eu comecei a achar que eu era mais inteligente que eles. Então na época eu pensava, caramba, só contrato burro, não é possível que essas pessoas não fazem o que eu estou determinando. Só que essa é uma reflexão que durou meia dúzia de dias, porque eu comecei a pensar o seguinte, por que algumas pessoas conseguem? Por que tem empresas nos Estados Unidos, na Europa, que escalam muito mais rápido em gente? E aí comecei a estudar, ler, descobri que o problema era meu. Eu que não estava sabendo coordenar os times como deveria. E aí eu comecei a usar o Enneagrama e outros conceitos de personalidade para entender os perfis das pessoas e separar as pessoas em funções específicas. Por exemplo, 2 pessoas que são muito dominantes, se eu colocar junto num projeto só, eles brigam. Comecei a separar essas pessoas. Comecei a influenciar as pessoas que são mais comunicativas, para eles levarem informações para os outros. Comecei a usar alguns métodos, de tal forma que a coisa começou a fluir com mais facilidade. Então, enquanto eu não entendi que o problema estava em mim, a coisa não se desenvolvia. Então, quando esse jogo foi quebrado na minha cabeça, facilitou muito. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha sucesso em todo momento. Em várias histórias dentro da empresa de erros que eu cometi que foram graves. Me lembro de um dos nossos líderes aqui em Teresópolis, muito bom, um cara de suporte, os clientes adoravam, alta performance, muito bom. Ele era tão bom, que eu resolvi nomeá-lo gerente de uma filial. Quando eu mandei para uma filial, ele foi destruído. Ele foi destruído porque ele era um bom técnico, não era um bom líder. E quando eu descobri isso, ele já estava com um salário alto. Eu não conseguia voltar para a função antiga, o Ministério do Trabalho não permite isso. Eu tive que demitir esse cara. Eu tive que demitir chorando com a lágrima, abraçado com ele, porque eu não tinha o que fazer.
Porque eu perdi um excelente técnico e ganhei um péssimo gerente. E não teve jeito. Ou seja, hoje a gente não comete mais essas falhas. Então, quando nós estamos... E a gente só aprende quando comete. Tendendo a acreditar em alguém, são muitos testes que são feitos antes para garantir que ele tenha a habilidade desse próximo nível. Porque cada nível de liderança, as pessoas são exigidas de uma determinada forma. Então, não é o líder hoje, que é um líder de nível 1, significa que se eu botar ele diretor da empresa, ele vai se dar bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a compreensão desses níveis, as competências que ele tem que ter em cada nível desse, hoje é muito claro. Mas quando eu tinha 26, 27, 28 anos, eu não tinha essa informação. Então, por empolgação e acreditar, eu acabei destruindo a carreira da pessoa na empresa. E isso foi muito triste. Foi uma fase de aprendizado que aprendi muito na dor, né? Tem coisas que doem. A vida é assim. A gente não acerta todas, né? Agora, parando de falar um pouquinho de empresa, eu estava vendo lá no Instagram que você fez uma viagem maravilhosa para a África, foi fazer um safari, né? Aqui no início eu falei que você gosta de fazer trilha, né? Gosta de fazer trilha de 4x4. Como é que foi essa experiência para você? E como que você traz essa experiência de vivências em outros países para dentro também do teu negócio? Mas antes fala da experiência da África, né? Compartilha com a gente aí como é que foi. Eu tenho uma forma de pensar que eu acho que essas viagens, as viagens culturais são as que mais me interessam, né? Por exemplo, eu não acho muita graça de ir para Nova York. Eu já fui um monte de vezes, todo ano eu vou, que tem um congresso. Eu não acho graça nenhuma, porque eu tenho um congresso que eu vou todos os anos lá, em janeiro, mas para mim Nova York e São Paulo é a mesma coisa. E eu não aprendo nada. Você vê um prédio lá, tal, vê uns carros na rua, umas lojas, mas, pô, eu não aprendo nada. Agora, quando eu vou em Marrocos, eu aprendo. Quando eu vou na Tailândia, eu aprendo. Quando eu vou na África e vejo uma forma de se alimentar diferente, de mexer na economia diferente, de educar as pessoas diferentes, isso eu aprendo. Então, quando alguma coisa quebra a minha forma de pensar, é o que me atrai mais. Todas as vezes que eu estou com amigos que pensam igual a mim, eu não aprendo. Mas se eu estou com amigos que são de culturas diferentes, religiões diferentes, ele tem valores diferentes, eu aprendo muito. Então, essa viagem, por exemplo, na África, foi o segundo safari que eu fiz. Há uns 3 anos atrás eu fiz um na África do Sul, foi muito bacana, e a gente vê os animais muito pertinho, é muito assustador por um lado, mas a África do Sul é um país rico. Ele é um país mais rico da África. Então, tudo é muito asfaltado, os hotéis são de boa qualidade, os hotéis são todos cercados com cercas elétricas para os leões não entrarem no hotel. É tudo protegido. Aí eu fiz tal, mas agora eu fiz uma coisa mais ousada, que foi um safari na Namíbia, Botsuana e Zimbábue, que são os países mais pobres no meio da África ali. Ali a coisa é um pouquinho mais complicada, porque alguns lugares que a gente ficava não tinha energia elétrica. Então, por não ter energia elétrica, eles usavam placas solares para ter um pouquinho de luz, mas não podia ligar um secador de cabelo, por exemplo. Não tinha energia suficiente para um secador de cabelo. Consequentemente, não tinha cercas elétricas em volta dos quartos. Tinha que dormir com o olho aberto. E os quartos não têm parede, são lonas. Então, se o leão bater assim, ele rasga, porque são lonas. Então, a gente dorme numa situação que realmente está escutando a noite inteira os animais circulando em volta, né? E isso por um lado é assustador, por outro lado você começa a pensar como as pessoas convivem com o risco, como é que eles convivem em criar alternativas para estar recebendo turistas, como é que as pessoas se viram em situações como essa. Então é muito interessante, cara, muito interessante. E a maneira de ter cultura nesse lugar, como é que eles preservam algumas culturas, visitas a algumas tribos que simulam situações indígenas daquela época, como é que aquilo se desenvolveu ao longo dos anos. É muito interessante. Eu acho que esse tipo de viagem é uma viagem cultural para abrir a mente da gente, para entender o que é possível ser feito com muito pouco.
E às vezes a gente fica aqui reclamando da vida porque o nosso tênis da, sei lá, marca tal não tá bonito, que a nossa jaqueta não tem a marca tal. Que eu só tenho poucas roupas. É ridículo isso, cara. Isso é ridículo, entendeu? Porque a gente não tem um carro melhor do mundo e os caras estão fazendo coisas lá com muito pouco e sendo felizes. E construindo uma nação. E mudando a forma de viver de uma maneira muito expressiva. Com muito pouco. Porque é difícil plantar numa região dessa. A água é muito escassa. Então tem um monte de problemas. Um monte de problemas geográficos que prejudicam a região. E mesmo assim, eles estão dando um jeito. Então, às vezes, eu vejo alguns empresários reclamando da vida. Ah, que, sei lá, o meu restaurante não está indo bem, minha fábrica não tá indo bem. Às vezes eu faço algumas perguntas. Cara, por que o outro restaurante vai bem? Por que uma outra fábrica igualzinha que você a não sua tá vendo? faz e você não faz? Por que será? Agora, uns 15 dias atrás, eu dei uma mentoria pelo Sebrae para 100 empresas de tecnologia do Paraná, né? Então, era 100 pessoas me fazendo perguntas e eu indagando coisas com eles, reflexões. Aí um deles me fez uma colocação que ele não conseguia se desenvolver as pessoas, né? As pessoas da empresa. Quem trabalha com tecnologia tem muito essa dor. Exatamente. E aí eu perguntei para ele na frente de todo mundo. Falei, cara, só me explica o seguinte, você faz que tipo de produto? Quantas pessoas você tem na empresa? Quantos anos de empresa você tem? Ele tinha 7 pessoas, a empresa tinha 20 anos e fazia lá um software tal. Aí eu virei e falei assim na frente de todo mundo. Eu falei assim, você quer minha resposta no amor ou na dor? Aí ele, pode ser na dor. Eu falei, então, porque eu acho que a culpa é sua. A pergunta que você tem que fazer não é essa. Você está fazendo a pergunta errada. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, por que uma empresa de tecnologia que tem 20 anos tem 7 pessoas? O que você está fazendo de errado? E não estou falando singular, não, plural. Quais são as coisas que você está fazendo errado, que deve ser um monte. E uma delas é a maneira de você comandar as pessoas. Provavelmente, aí comecei a usar uma de vidente. Provavelmente você já perdeu um monte de funcionários de qualidade que não queriam trabalhar contigo. Provavelmente você não conseguiu escalar porque você não confia nas pessoas. Aí comecei a exemplificar. Encher os olhos d'água do cara. Porque é fato. A grande maioria dos problemas não estão associadas ao mercado. Elas estão associadas ao comportamento do líder. Pelas ações que ele não toma. Porque, às vezes, eu vou conversar com algum empresário, né, que quer conhecer um pouco mais da consultoria. Alguns fecham, outros não. A gente sabe, a gente ouve sim, a gente ouve não. E o que acontece muito? O empresário, ele acha que ele dá conta de tudo. Mas, na verdade, não dá. Se você quer que a empresa cresça, você precisa organizar. E não é um setor só, como você falou. Às vezes ele acha, eu preciso vender mais. Mas a tua precificação está correta? Porque se você for vender mais e a sua precificação estiver errada, você quebra a sua empresa. Então, às vezes, ele acha que é uma coisa, né, que é ali a pontinha do iceberg, e quando você entra na empresa e vai fazer um mapeamento, você vê diversas outras dores que não são tratadas. Não tem processos, não sabe cuidar de pessoas, né? Não tem uma cultura forte. Porque muitos empresários estão focados na área técnica do negócio dele. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sei fazer pastel. Meu pastel é gostoso, minha família adora, meus filhos gostam, minha esposa, minha mãe. Bom, se todo mundo gosta na família, eu vou abrir uma pastelaria. Aí quando eu abro a pastelaria, com aquele produto de qualidade, eu foco na qualidade daquele coisa ali, mas agora, na pastelaria, eu vou ter que ter um outro cara para fritar o pastel, eu vou ter que ter uma menina para atender, eu vou ter que ter eu vou ter que ter um cara para delivery, para entregar o pastel, e eu começo a ter que ter habilidades que não estão na minha zona de conforto. A mente dos empresários que travam e não crescem, ele gruda na habilidade que ele tem e não na que ele não tem. Ele gruda na que ele tem. O empresário de alta performance, ele gruda na habilidade do que ele não sabe e entra numa dinâmica de aprender o que ele não sabe. O sucesso está muito quando você sabe que não sabe. Se você sabe que não sabe, você entra numa dinâmica de aprender. Você lê um livro, você faz um curso, escuta um vídeo no YouTube, você contrata alguém porque você tem consciência que você precisa daquela habilidade. Se chama uma consultoria porque você não sabe fazer o custo direito. Um sócio que não tem a mesma personalidade que você. Mas a grande maioria gruda só no que ele sabe. Então ele não tem a consciência do que ele não sabe. E aí quando ele quebra,
ele bota a culpa no governo, na inflação, nos juros, no problema do país, no Lula, no Bolsonaro, qualquer um da vez lá. Verdade. Ele nunca a culpa é dele, porque ele está sendo sincero. Ele não tem consciência. Às vezes você vê ele botando culpa no outro e fala, pô, cara prepotente. Não é. Ele não tem a consciência, porque ele é incapaz de estar observando o que ele não sabe. Então a minha sugestão para quem está ouvindo esse podcast aqui é você pegar uma lista, chegar em casa à noite, pega uma lista e escreve todas as suas incompetências. Você tem que ter habilidade para falar no espelho, você é muito fraco nisso, nisso, nisso e nisso. E do lado você colocar datas para resolver isso. Você não sabe resolver isso, bota uma data. Daqui a 1 ano eu tenho que aprender esse negócio, daqui a 6 meses, daqui a 2 meses. Planejamento. Coloca datas estabelecidas. Porque quando você fica o tempo inteiro pesquisando o que você não sabe, você vai buscar uma solução. Agora, se ficar focando apenas na nossa habilidade técnica, daqui a 20 anos não saímos do lugar. A gente continua naquele Até mesmo lugar. porque tudo está mudando muito rápido, né? Saber fazer pastel é diferente de ser dono de pastelaria e é mais diferente ainda de ser dono de uma rede de 200 pastelarias. São coisas completamente diferentes. Sim, tem que saber formar pessoas, né? Você Exatamente. falou aí muito de liderança. Ser empresário, ter a mente empreendedora é saber formar pessoas. Então, eu aprendi isso muito recentemente, que o líder, ele não é o que brilha mais, ele é o que faz os outros brilharem. Mas quando eu digo compreender, não é que eu não sabia disso, mas é que algo dentro da gente muda, aquela chave vira quando a gente realmente entende o que é, né, a liderança. Então, a liderança é você fazer os outros brilharem, é você conduzir, é você ficar nos bastidores, às vezes, muitas vezes por trás ali Mas isso das não cortinas. é fácil para algumas pessoas. Sim. Porque quando você monta um negócio, as pessoas, em geral, te elogiam. E você começa a se achar melhor que os outros. Isso é um problema. Se eu fosse escutar tudo o que as pessoas falam de mim, eu seria um cara muito metido, snob e prepotente. Isso me afastaria dos meus objetivos de comandar pessoas. Mas você não acha que os outros falam de mim? De mim, você tem uma empresa grande, você é um cara de sucesso. Eu fiz uma palestra ontem em Três Rios, para umas 100 e poucos empresários lá em Três Rios, e a pessoa falou de mim, você é uma lenda aqui na região. Se eu acreditar nisso, eu me torno uma pessoa distante. Na verdade, eu admiro as pessoas que pensam assim, mas isso é uma visão externa de mim. É como eles olham com a lente deles. Uhum. É amoroso falar isso, é carinhoso, tudo, mas eu não posso absorver isso. Se eu absorver isso, eu paro de ler, eu paro de estudar, eu paro de me aprimorar. Eu acho que isso é muito também no momento que você está. Hoje você virou realmente referência, você é, né, elogiado e com motivo, com certeza. Mas no início, eu acredito muito que o empresário ele precisa, e é muito importante, porque às vezes você não ouve, o empresário ele não ouve, ninguém reconhece ele. Não houve um feedback, não houve que está tudo bem, que ele é bom. Então, eu acho que acho que isso é muito desse momento que você está vivendo agora, mas no início é muito bom a gente ouvir, sim. Até para a gente ir construindo uma personalidade mais forte. Mas, Bruna, eu costumo falar que isso é um antídoto e veneno. Ao mesmo tempo, é um antídoto que te dá essa força que você está falando, uhum. E ela pode ser o veneno que te bloqueia. Porque eu conheço amigos aqui da minha cidade que têm empresas dentro aqui da economia da cidade, que ele nunca cresceu porque ele se acha melhor que os outros. Porque essa fase de ouvir dele tem 30 anos que não passou. Ele continua se achando melhor que os funcionários, melhor que o concorrente, melhor. Então ele está focado apenas no que ele se acha o melhor. E não cresce. Ele poderia ser dono de 200 lojas de alguma coisa, não. Ele continua com a lojazinha ali na rua tal. Porque ele grudou nessa coisa que alguém alimentou lá no começo. Uhum. Então, isso é perigoso. Ele é importante no começo, eu concordo contigo, mas ele é perigoso se você não conseguir se desplugar disso em algum momento. Porque, na verdade, ninguém está pronto. Ninguém sabe tudo. Se você perguntar para mim hoje, agora aqui na frente, todo mundo ouvindo, Vladimir, você é o melhor em que na Alterdata? Eu vou te responder que eu sou o pior em tudo. Eu sou o pior vendedor, eu sou o pior marqueteiro, o pior programador, o pior jurídico, o pior financeiro. Eu sou o pior em tudo. Porque essa é a magia de uma empresa. Eu não tenho que ser melhor.
Se eu for melhor que alguém, tem uma coisa errada. Porque quem tem que ser melhor são os níveis hierárquicos aqui embaixo. Eu preciso ser um grande articulador, um mobilizador dos talentos, apontar as direções da companhia, trazer as visões, mas eu não posso ser o melhor de cada coisa. Senão a empresa não cresce. E isso é algo que tem que se pensar desde pequenininho. Então você tem que construir um racional desde pequenininho de formar gente. Por isso que eu acredito no que você falou de formação de gente. Porque você tem que ter um exército de alta competência. Uma coisa que sempre me ajudou nesse sentido, que eu sempre fui muito estudioso. Sempre. E sou muito disciplinado. Eu sou organizado desde criança. As cuecas da minha gaveta são separadas por cor. As minhas camisas sociais estão de um jeito, as camisas de passear são de outra, separadinho. Eu sou assim desde criança. Minha mesa de trabalho não tem uma caneta fora do lugar. Eu saio, a mesa está arrumadinha. Tem pessoas que não são assim. Esse tipo de comportamento vai fazendo com que eu seja disciplinado numa série de coisas, inclusive na formação de pessoas. Inclusive em observar que a disciplina é a parte da educação da companhia. Eu me vejo, por exemplo, na Alterdata, com um pouco de chapéu de líder, dá comandos, instruções, cobra metas, objetivos e um pouco de chapéu de pai. O chapéu de pai é aquele que eu tenho que ter habilidade para falar com as pessoas como se fosse meu filho. Um funcionário de 30 anos, deu botar o dedo na cara dele e falei, cara, você está fazendo uma besteira, você está maluco? É assim que você quer construir sua carreira? Eu faço isso. E eles me veem com respeito, porque eu falei, ele não está falando para mim, ele quer me ajudar. É porque quando a pessoa tem um mindset, né, de crescimento, que é a cultura que você vem construindo, ele vai saber ouvir. Senão ele vai se doer. Se eu for um prepotente, um ignorante, quem me acha, se eu tivesse comportamento, ele não me ouve. Porque me acha um idiota. Me acha um agressivo. Agora, se ele vê o meu comportamento diariamente, humilde, querendo aprender, me vem trabalhando forte e tal, quando eu tenho uma posição dessa, ele me vem como um pai que está tentando ajudar. Então, isso ajuda na formação do exército em volta de você. Então, eu me lembro, quando a Alterdata tinha 2 anos, mais ou menos, ela ainda era em Petrópolis. A Alterdata é uma empresa petropolitana. Ela foi fundada... Não sabia, né? Ela foi fundada em Petrópolis, quando eu estava morando lá, depois que eu trouxe ela para cá. Mas eu e Zé Ronaldo somos daqui, que eu fui fazer faculdade lá. Então, lá em Petrópolis, há 35 anos atrás, já tinha, na época, 32 empresas de software. Naquela época. E eu vi as empresas da cidade comprando software do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu ficava revoltado. Eu falei, gente, não é possível que as fábricas daqui não estão vendo que tem empresários aqui. Eu devia comprar das empresas da cidade. Eu botei no auditório do CDL todos os empresários de tecnologia juntos, porque eu queria montar uma associação das empresas de software para a gente falar, ter mídia, para mostrar que nós estávamos presentes na cidade. Aqui quem não é visto não é lembrado. Falei. Sabe o que aconteceu? Nada. Eles não acreditavam em mim porque eles se viam como concorrentes. E eu falando, gente, olha só, para de olhar a Rua Tereza aqui em Petrópolis. O seu mercado não é a Rua Tereza, o seu mercado é o Brasil. Vocês têm produtos para vender no Brasil inteiro. Nós estamos perdendo a oportunidade de crescimento porque Petrópolis não acredita na gente. Nós precisamos nos unir. Não adiantou nada. O que aconteceu? Se passaram 35 anos. 36 da Alterdata tem na fundação, se passaram, então ela devia ter 1 ano e pouco, uns 35 anos. Daquela época, só tem 2 empresas vivas. Todas quebraram. A Alterdata, com 2.000 pessoas, e uma outra empresa que está lá em Petrópolis, que deve ter hoje umas 20 pessoas. O resto todo quebrou. O que eu quero dizer é o seguinte, a falta de visão ampla e de longo prazo e coisas distantes neutraliza as empresas. Por isso que a mortalidade é muito alta. A pessoa fica olhando só o galinheiro dele. E não busca ajuda. Em vez de ver, você pode plantar galinhas do mundo inteiro, cara. Pode ter granja de frango no mundo inteiro. Você pode ter inúmeros lugares sendo monitorados por você. Mas tem que pensar um pouco mais longe.
E tem espaço para todo mundo, né, Lógico que Vladimir? tem. Porque tem gente que vai se identificar com você, com a sua empresa, tem gente que vai se identificar com a outra. Isso acontece no meu mundo da consultoria. Tem gente que gosta mais de fazer comigo, com outras pessoas também. Normal. E tem espaço para todo mundo. Exatamente. Agora, se todo mundo se une para trocar, para crescer, olha só quanto ganho. Exatamente. Quanto conhecimento. Por isso que eu acredito muito nesse seu podcast. Porque tudo, a sua ideia foi fantástica e tudo começa com uma mente diferente. A partir dessa mente diferente, você vai buscar o conhecimento. Então, a magia não começa no conhecimento. Vou fazer 10 faculdades e vou estar preparado. Não vai resolver. Eu estou colocando em ação aquilo que eu estou aprendendo. Primeiro, você tem que ter a mente empreendedora. E a mente, às vezes, começa enquanto você é funcionário de uma empresa. Sim. A mente começa ali. Empreender também é muito importante. Depois de você ter essa mente preparada para olhar para frente, informação de gente, comandos, tal, números, dados, aí você busca conhecimento. Aí, se você fizer 10 faculdades, faz diferença. Porque agora você busca o conhecimento acoplado àquela mente que faz toda a diferença no mercado. Vladimir, a gente vê o que trouxe você até aqui hoje, né? Que foi esse olhar sistêmico, olhar para as pessoas, olhar também para o seu negócio, buscar conhecimento, mas não só isso, também colocar em ação. Mas para o pessoal que está em casa, se você pudesse dar uma dica, deixar uma mensagem importante para aquela pessoa que está em casa, que quer crescer, que assiste o nosso programa, né? Uma pessoa que quer crescer, que quer desenvolver, o que você diria para ela que vai mudar assim a forma de pensar, né? A forma de pensar, isso aí. Acho que a essência, primeiro de tudo, né? Tem alguns elementos, mas acho que o primeiro elemento é o autoconhecimento. Então, a gente tem que ter uma capacidade clara e translúcida de saber quem nós somos, né? Eu sou bom nisso, nisso, nisso. Eu me lembro quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha certeza absoluta de tudo que eu era de alta performance. Eu sou alta performance nisso, 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 nisso. Mas eu também tinha cristalino o que eu era um fracasso. Eu sou uma desgraça nisso, nisso, nisso e nisso. Eu não preciso falar para todo mundo, porque pode ser meio constrangedor, mas eu tenho que saber para mim. Então o autoconhecimento é fundamental. Por isso que eu falo que é fundamental eu saber que não sei. Eu não sei fazer isso, não sei fazer isso, não sei fazer isso. Essa informação de não saber é parte do teu autoconhecimento. Esse é o primeiro elemento de processo de melhoria contínua. Hoje, com 62 anos, eu tenho minha lista do que eu sou incompetente. E trabalho nelas. E estou melhorando essa lista. Para você ter uma ideia, eu me formei quando eu tinha 18 anos no inglês. Mas hoje eu estou há 3 anos estudando inglês de novo. Porque meu inglês está uma droga. Eu tenho que melhorar meu inglês. Porque eu tenho tido muitas reuniões em inglês e às vezes eu dou uma agarrada. Eu preciso ter um vocabulário maior, eu tenho consciência disso. E estou me expondo aqui falando. Eu tenho que melhorar. Não tenho vergonha de fazer uma reunião com gringos europeus. De vez em quando eu meto um nós vai, nós foi em inglês lá, mas ele está me entendendo e eu estou gerando negócio, mas eu sei que eu tenho que melhorar nesse quesito. Eu sei que eu não sei. Eu tenho que melhorar. Então, quando você tem essa dinâmica, as coisas começam a acontecer. Segundo elemento importante de dicas é você entender que raramente uma profissão trabalha você sozinho. Raramente. Só há um cientista com um microscópio na mão, mas não é normal. A maioria das profissões lida com pessoas. Você tem que ter uma habilidade de lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é você ter o poder de mandar, mas é o poder de influenciar. É o poder de você compreender uma coisa que é melhor para o outro. Na posição que eu tenho hoje na empresa, eu não tenho que fazer o que todo mundo não tem que fazer o que eu quero. Eu tenho que criar mecanismos para fazer o que eles querem. Eu tenho que criar dinâmicas para ir fazendo, atingir os objetivos da companhia com a forma de pensar deles, não a minha. Aí as coisas começam a acontecer. Então, a compreensão sobre pessoas é muito importante na maioria absoluta dos negócios. E o terceiro elemento que eu acho que é fundamental é você ser planejador. Ninguém conduz um negócio sem planejamento. Eu estou começando aqui, eu vou ver o que vai dar. Não, isso não existe.
Você tem que ter começo, meio e fim, tem que ter continuidade, você tem que saber onde você quer chegar. Onde que você quer chegar o teu programa, que hoje é o primeiro episódio. Você tem que estar definido. Ó. Eu quero chegar daqui a um ano com tantos episódios, eu quero ter essa taxa de sucesso, eu quero ter essa taxa de patrocinadores, eu quero ter esse volume de público, eu quero ter esse tipo de respeito. As métricas vão ser essas. Quando você é planejador e você cria os indicadores desses pontinhos, desses elementos, você consegue corrigir rumos. Em vez de daqui a 2 anos você falar assim, ih, não deu certo. Não, você vai ver mês que vem que não está dando certo. E você consegue corrigir rumos e vai corrigindo. Daqui a pouco a coisa escala. Então, eu acho que esses 3 elementos são assim a base para que as coisas aconteçam de fato, né? Perfeito, Vladimir. E eu quero aproveitar essa fala aqui do Vladimir para dizer o seguinte. Ele falou aqui muito do longo prazo. Então, eu quero falar para você que está em casa, não desista dos seus sonhos. Às vezes pode parecer que as coisas estão muito difíceis, mas quem vence realmente é quem persiste. E as coisas acontecem no longo prazo. Então, gostaria de agradecer. Vladimir, muito obrigada pela sua presença. Sempre muito bom, né? E sempre trazendo muito conhecimento. Obrigada. E volte mais vezes. Muito bom. Parabéns pela organização, parabéns pela iniciativa. A cidade inteira te agradece, porque a nossa cidade precisa de informações. O meio empresarial da nossa cidade pode ser muito mais pujante. Teresópolis merece ter empresários mais top de linha, não só os antigos, mas os que estão começando agora também. E eu acho que você pode contribuir muito para isso. Vamos em frente. Vamos. Temos uma cidade inteira para transformar. Obrigada.